Três pecados que Deus não perdoa. Deus é rico em misericórdia, mas a Bíblia destaca pecados que não têm perdão. Isso nos leva a refletir sobre a seriedade do pecado e a urgência de andar em santidade. Em Hebreus capítulo 10, versículo 31, está escrito: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus irado. Primeira coisa, o primeiro pecado que Deus não perdoa, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, está escrito assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste século, nem no futuro. É o pecado imperdoável porque rejeita o próprio agente do perdão, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, como está escrito em João capítulo 16, versículo 8. Atribuir então as obras de Deus ao diabo, ou dizer que as obras que Deus está fazendo é do diabo, ou resistir permanentemente à ação do Espírito, é fechar o coração à salvação. Então precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e não endurecer o coração. Segundo pecado que é imperdoável, a apostasia, abandono definitivo da fé. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, está escrito assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. A apostasia, meus amados, não é apenas fraqueza momentânea, mas rejeição consciente e definitiva de Cristo. É crucificar de novo o Filho de Deus, desprezando sua obra. Paulo, ao contrário, permaneceu fiel até o fim. Então, como está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós devemos, meus amados, permanecer firmes na fé. Mesmo diante das lutas, nós devemos continuar firmes na fé, guardando a fé, não apostatando, não abandonando, não escolhendo viver na vida de pecado ao invés de viver em Deus. Terceiro pecado imperdoável, a falta de perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 está escrito assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão, meus amados, diante desta palavra, o perdão de Deus está diretamente ligado, conectado ao perdão que nós damos aos homens, aos outros, às outras pessoas. Jesus, ele contou a parábola do servo impiedoso, por exemplo, em Mateus capítulo de número 18, versículo 23 até o versículo de número 35. Ele contou essa parábola de uma pessoa, um servo, que foi perdoado de uma grande dívida, mas não perdoou uma pequena dívida que outro tinha com ele. A falta de perdão, ela fecha as portas da misericórdia de Deus para nós, para a pessoa. Guardar mágoa é carregar prisão na alma. Precisamos liberar perdão para experimentar o perdão de Deus. Concluímos então. Os três pecados que Deus não perdoa são blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, rejeitar a obra do Espírito Santo, a apostasia, que é abandonar definitivamente a fé, e a falta de perdão, negar aos outros aquilo que nós recebemos de Deus. Então nós percebemos aqui, irmãos, que esses três pecados que não têm perdão é porque o pedir perdão a Deus não resolve. Esses três pecados é uma decisão, resumindo e concluindo, é uma decisão ou são decisões que nós mesmos tomamos. Então não é só pedir perdão, é uma mudança de atitude que precisa ser gerada. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2, está escrito assim, nos chama a atenção para hoje. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então o tempo aceitável, o dia da salvação é hoje. Hoje é o dia de deixar o Espírito Santo agir, de permanecer em Cristo e de liberar o perdão. Glória a Deus. Se essa palavra te edificou, se essa palavra ela amadureceu a sua fé, iluminou, o seu entendimento, compartilha esse vídeo com mais alguém que precisa de uma palavra da parte de Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like,
né? E acompanhe mais conteúdo aqui no nosso canal.